Bom, então, muito boa tarde a todos. Eu realmente prometo ser muito sucinto, considerando que eu sou representante da AICEP, que é a Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal, que hoje estamos afiliados ao Ministério da Economia. O Ministro já esteve cá, o chefe já falou, portanto tem muito pouco a agregar. Ademais, a organização também teve aqui o cuidado de não servir vinho ao almoço, portanto vou tentar não adormecer ninguém com as minhas palavras, considerando que ainda temos muita discussão nos próximos anos, muito importantes para o desenvolvimento do comércio e dos investimentos entre Portugal e Brasil, que todos vós aqui conhecem, eu acredito, tão bem, às vezes alguns de vós melhor do que eu, Portugal. Eu estou em São Paulo há 4 anos, tive o prazer de há 2 anos estar junto do Governador no lançamento de uma iniciativa em São Paulo, de um fórum que depois teve lugar em 2023 aqui, e é muito bom ver que todos vós acabam por marcar presença em Portugal, alguns de vós com investimentos de âmbito pessoal, no âmbito imobiliário também, mas também com algumas empresas. Portanto, há muito passado nesta relação, há muito presente e há muito futuro. Porém, eu às vezes arrisco a dizer que não sabemos onde é que nós estamos, não sabemos qual é a base da qual partimos, e é por isso que eu aqui, se outra coisa não vos ficar gravada na cabeça, tenho 3 pequenas mensagens que eu vou tentar ilustrar aqui com a minha apresentação sobre o relacionamento entre Portugal e Brasil. O primeiro é que, se nós observarmos a base exportadora de Portugal para o Brasil, como hoje também já foi dito aqui pelo representante da CIP, Portugal exporta apenas pouco mais de 1% daquilo que produz para o Brasil. E é uma base que depois acaba caindo em grupos de produtos, em produtos que estão, muitos deles, voltados para o setor de alimentos e bebidas, às vezes com pouco valor acrescentado, embora muitos deles já incorporem elevada intensidade tecnológica, mas a primeira grande mensagem é que, efetivamente, a base exportadora de bens de Portugal para o Brasil, ela é muito residual, é limitada nos setores e, sobretudo, acaba tendo um peso muito grande também do que são as empresas portuguesas presentes no mercado brasileiro com alguns investimentos. Nós continuamos a ter 6 dos 10 principais produtos exportados por Portugal dentro do setor de alimentos e bebidas, e acabamos também por continuar a ter o azeite, o nosso ouro líquido, como responsável por mais de 1/3 daquilo que Portugal exporta para o Brasil. Portanto, primeira nota, primeira mensagem, efetivamente, apesar deste relacionamento, da proximidade e do conhecimento, há muito por fazer e há, sem dúvida nenhuma, aqui ainda uma relação encalhada, entravada em alguns dos setores mais tradicionais e mais comuns de conhecimento. Mas a recíproca é verdadeira. E hoje em dia, das importações portuguesas com origem no Brasil, nós vemos uma predominância muito grande, uma concentração muito grande de peso de commodities, particularmente de agronegócio, de oil and gas. Além disso, há aqui um segundo fator, e aqui é a segunda mensagem que eu também deixo, que é o peso que têm os investimentos portugueses no Brasil e brasileiros em Portugal no condicionamento destas relações. Porquê? Se nós observamos o grupo de produtos exportados de Portugal para o Brasil e atentamos, por exemplo, na parte de partes, peças e componentes para a indústria aeronáutica, ao peso claro e inequívoco da Embraer e todo o cluster aeronáutico que criou em Portugal. Mas dentro desta parte de commodities, particularmente de combustíveis exportados do Brasil para Portugal, é a Galp, em muitos momentos, que acaba por trazer o petróleo do Brasil para Portugal. Portanto, é uma relação um pouquinho, às vezes, inquinada pela presença do investimento no país, no outro país. E acho que também aqui é a oportunidade de diversificar esta matriz, passa precisamente por conseguirmos aumentar o leque de empresas que fazem negócios em ambos os mercados. Serviços. E esta é uma terceira e última mensagem que eu deixo. Naturalmente que hoje aqui já tivemos 2 exemplos muito fortes e muito concretos de como é que esta relação pode ser amplificada, mas eu verifico que hoje em dia, tanto a nível de exportações quanto de importações, tudo o que diz respeito a transportes, viagens e turismos, serviços que gravitam em torno da área do turismo, é que marcam a principal tendência. Obviamente que a TAP, a linha aérea portuguesa, e esta informação que eu coloco aqui no slide até já está desatualizada, porque atualmente a TAP já liga Portugal a 13 capitais do Brasil, a companhia aérea que mais voos tem da Europa e que garante esta proximidade entre continentes, quase 100 voos semanais, que fazem esta ponte aérea algo vivo e algo bastante dinâmico e, portanto, também aqui na ótica dos serviços, eu acredito, sem dúvida nenhuma, e vamos ouvir aqui neste painel alguns exemplos, que há muito mais por fazer, há muito mais por onde explorar. E eu acho que o caminho para essa concretização passa muito pelo investimento.
passa muito por nós encontrarmos novos ângulos, novas abordagens, novos setores e novas oportunidades. Como o Sr. Ministro da Economia hoje colocou, Portugal realmente tem feito, o atual Governo, um esforço para continuar a garantir segurança pessoal, segurança jurídica, continuar a garantir estabilidade e previsibilidade para os empresários que procuram fazer negócio em Portugal. Há uma série de mecanismos facilitadores do processo de implementação e desenvolvimento de atividade em Portugal, que eu vos convido todos a conhecer e que nós, enquanto Agência do Investimento e Comércio Externo de Portugal, enquanto agência One Stop Shop de acolhimento e em certa medida também de conseguir criar soluções tailor-made para as empresas, estamos à vossa disposição para conhecer, mas a grande verdade é que os fluxos de investimento, como também hoje o representante da CIP já fez questão de mencionar, têm muito por onde crescer, têm muito por onde diversificar. E isso, eu concluo aqui a minha intervenção, acredito que deverá, sobretudo, ter como base 3 grandes pilares que vão além do lastro histórico, social e político que existe entre Portugal e o Brasil. O primeiro, obviamente, esta proximidade social, económica e cultural. Hoje em dia, a maior comunidade estrangeira a residir em Portugal é a comunidade brasileira, a maior comunidade europeia a residir em Portugal é a comunidade italiana, na verdade são brasileiros, esse é o facto, têm o passaporte italiano, mas também são brasileiros, e portanto, seja em qualquer segmento, qualquer setor de atividade, em qualquer vertical, classe A até classe E, a presença brasileira hoje é fundamental para dinamizar, para revitalizar também a economia e a própria sociedade portuguesa, ajudando a fixar projetos em regiões remotas no interior de Portugal, a conseguir garantir uma muito forte proximidade entre a academia, o setor privado, a geração de negócios em polos tecnológicos, mas também, por exemplo, combatendo o envelhecimento que aqui existe da população portuguesa, uma pequena inversão na pirâmide etária em Portugal, muito por força da entrada dos imigrantes brasileiros. E, portanto, sem dúvida nenhuma que esta proximidade, que hoje representa uma oportunidade de negócio também para as empresas brasileiras, nomeadamente a nível da exportação de produtos, os produtos brasileiros tão típicos e característicos como a tapioca, como o açaí, como outros, que agora sim têm tração, têm efetivamente público aqui no mercado e que podem penetrar e entrar, é um primeiro ponto que eu acredito, um primeiro canal de diversificação das oportunidades. Um segundo, e isto é no âmbito político, que é sempre muito importante, independentemente de governos, independentemente de cores, de partidos e de âmbitos mais ou menos extremados, a proximidade de posicionamento entre Portugal e o Brasil é inequívoca. Nós partilhamos espaços comuns da CPLP, por exemplo, nós partilhamos a mesma visão sobre a necessidade de ratificar e de entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e o Mercosul o mais rápido possível. E nós, por exemplo, temos advogado bastante a favor da necessidade da OCDE também permitir o ingresso do Brasil com a maior brevidade possível. Portanto, também dos principais multilaterais, organismos internacionais, as grandes plataformas do cenário do comércio internacional, Portugal e Brasil têm um alinhamento que é inequívoco e que perpassa qualquer situação política ou qualquer poder, qualquer força que esteja nos governos. E depois, naturalmente, e eu aqui encerro a minha fala agradecendo ao líder do convite, particularmente ao meu amigo Marcelo Salomão, também aqui pelo espaço que me deu para falar um pouquinho convosco, o conhecimento que existe inequívoco das vantagens competitivas de Portugal por parte dos empresários brasileiros e dos empresários portugueses também sobre o mercado brasileiro. O Brasil é a potência que todos sabemos, é uma potência que as empresas portuguesas querem e devem saber explorar cada vez mais e melhor, diversificando oportunidades, fazendo parcerias locais e garantindo também que é um investimento sustentável, que é um investimento que perdure no tempo e que gere riqueza para que possa também ser melhor distribuída e contribuir um pouco também para a questão social e para todas as reformas que às vezes são necessárias. Em sentido inverso, como aqui já mencionei, hoje em dia todo o tipo de investimento, toda a presença brasileira em Portugal é muito bem-vinda, continuamos de braços abertos e sempre também aqui olhando e observando novos ângulos de cooperação, particularmente aqueles que a Web Summit foi manifestamente de espelho com a delegação brasileira, comandada pela Apex, pelo Sebrae, pelos governos estaduais, por várias entidades como a Embratur, como a própria Embrapa, também tinha aqui pessoas, trazem o que de melhor se faz no Brasil, disruptivo, inovador, que muitas vezes não é conhecido aqui na Europa, mas que Portugal pode também ser essa plataforma. Portanto, eu concluo aqui a minha apresentação, perspectivando que ao longo do debate vamos identificar casos mais concretos, tanto na parte de indústria quanto na parte de serviços, mas sobretudo deixando aqui estas informações sobre onde é que estamos, de onde é que viemos, onde é que estamos e para onde é que podemos ir e podemos ir ainda muito mais longe. Obrigado.